Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 3 ao 15. Oh, glória. Quem dá um copo d'água para um profeta, recebe galardão de profeta. Receba. Glórias a Deus. Versículo 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, e dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então não vão vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho das coisas de todas as gentes, e então será o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Deus, te louvamos e te glorificamos nesta manhã, papai. Aleluia. Ó Senhor amado, ó Jesus amado, que o Senhor possa ministrar, Espírito Santo de Deus, através da minha vida a teu povo. Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus, que venha encontrar a tua palavra, Senhor Jesus, terra fértil, para que haja crescimento, para que haja transformação de vida, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Está muito forte, queridos, a presença do Senhor neste lugar, nesta manhã. É muito maravilhoso. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. É um texto de uma instrução, de um aviso, de uma preocupação, com Jesus falando, conversando com os apóstolos. Mas nós vamos dar uma olhadinha também em Apocalipse capítulo 6, onde lá fala sobre os quatro, fala dos 7 selos. Nós vamos falar alguma coisa sobre os 4 cavalos. Mas eu não quero nesta manhã, não é meu propósito, não é minha chamada de estar dando uma aula teológica para os irmãos. Eu quero nesta manhã, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, te mostrar através da palavra onde está escondido o espírito do anticristo, e a palavra vai lhe mostrar como eu e você podemos vencer, não o anticristo, mas o espírito que está escondido, aleluia, o anticristo. Em 1 João capítulo 4, versículo 3, se puderem colocar, 1 João capítulo 4, versículo 3, você vai ver: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo.
a respeito do qual tendes ouvido que vem. Então o anticristo vem, né? O cavaleiro vem, presentemente já está no mundo. Então o espírito, segundo João, do anticristo já está entre nós. Outra tradução fala desta forma: o espírito do anticristo já está entre nós e já está operando, meus queridos, né? Não o anticristo, aquele homem, o homem da desolação que vai aparecer, né? Isso eu não sei se ele já está oculto, já nasceu, isso eu não posso lhe dizer. Mas o espírito dele está atuando entre nós. E vocês vão concordarem à medida que nós formos meditando na palavra. O primeiro versículo aqui, meus queridos, no versículo 4, Jesus está dizendo assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha só, o 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, Mateus 24, versículo 11, aí surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amados, o espírito do anticristo que está atuando entre nós, a principal arma desse espírito é o engano. O espírito do anticristo, ele procura enganar as pessoas. Ele engana lá fora, o mundo vive no engano, o mundo está no engano, mas ele procura atuar dentro da igreja, procurando enganar os crentes. Ele se esconde atrás de algumas coisas. Então, ele procura nos levar para uma direção errada. Aqui quando falou falso profeta, e nós temos também que em 2 Pedro, nós vamos encontrar falando sobre falso mestre também. Então, o espírito anticristo, ele procura nos enganar dentro da igreja, através de falsas profecias e também através de falsos ensinos. Por exemplo, se você estiver ouvindo na internet hoje, eu e você temos acesso a muitas coisas, né? Então, muitos pregadores, muitas igrejas, muita coisa boa e muito lixo também, mesmo em nosso meio. Então, quando você vai ouvir uma pregação, por exemplo, um estudo bíblico, um ensino bíblico, e neste estudo ele procura glorificar o pregador, ou ele procura encher o seu eu, o seu ego, isso já é um início, uma demonstração de uma operação de engano. Porque aquele que prega o evangelho, aleluia, ele glorifica o nome do Senhor. A profecia glorifica o nome do Senhor. O ensino deve glorificar o nome do Senhor. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, queridos, nós vamos linkar, né, essas duas passagens para que você possa compreender. Diz assim: e olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então está falando aqui do primeiro selo, e esse cavaleiro, né, está sentado no cavalo branco. Quando você lê aqui esse versículo, às vezes a gente não percebe, se o Espírito não nos despertar, a gente não percebe. Este cavaleiro está sentado num cavalo branco, ele tem um arco, né? Ele tem um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele foi-lhe dado autoridade. Mas veja bem, aqui ele tem um arco, mas ele não tem as flechas. Olha no versículo, ele tem um arco. Por quê? Porque aqui representa esse cavalo branco, representa as flechas, representa muitas vezes a palavra de Deus, é porque ele é um falso, ele é o espírito do anticristo, ele é um anticristo, né? Porque ele é um falso. Então esse cavalo branco, ele
linkando com esta palavra, este cavaleiro, ele vem para enganar. E é através do engano que a igreja tem tropeçado. É através do engano que a igreja tem se afastado para longe de Cristo. E muitas vezes hoje você ouve pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas, mas elas estão com a mente totalmente enganadas. Elas estão com a mente para longe das coisas de Deus. Você ouve cada absurdo, você vê cada absurdo. Por quê? O espírito do anticristo agindo, procurando enganar. Tem pessoas que têm certeza de algumas situações que não estão na Bíblia, não estão de acordo com a Bíblia, e ensinam assim, e formam discípulos assim. Esta é uma das operações de engano. Mateus, aqui no Mateus 24, no versículo 15 que nós lemos, nós vemos que no versículo 15, que ele vai vir e se assentar no trono. Você conhece essa história? Você já ouviu falar que será levantado o templo lá em Israel? E durante um tempo, vai se permitir um governo único aí, vai se permitir a adoração de várias religiões. E depois, esse homem da desolação, ele vai se assentar no trono e vai buscar adoração para si mesmo, né? E aqui, quando a gente lê esse texto, a gente lembra desse ensino que nós tivemos, né? Nós aprendemos. Mas eu quero te chamar a atenção aqui nesta manhã, neste momento, que assentar no templo, né, é um templo físico. E este homem, como a Bíblia diz, existirá, vai aparecer em algum momento. Mas eu quero te chamar a atenção, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. No livro de Efésios também, diz que Cristo habita, capítulo 3, em nossos corações. Ou seja, enquanto este homem não vem, não aparece e não assenta lá no templo, o espírito do anticristo tem procurado assentar nos corações dos homens, nos corações dos crentes. Quando você, meu amado, nós damos lugar ao pecado, então nós estamos deixando que esse espírito assente no templo do Senhor. O nosso corpo é santo. Quando alguém permite, né, a prostituição, né, cai em adultério, está em fornicação, você está permitindo que o anticristo se assente neste templo, que é templo santo do Senhor. Quando você permite a idolatria, a idolatria do eu, a principal idolatria de engano hoje em nosso meio é a idolatria do eu. Você pode, você é o cara, mulher, você é poderosa, mulher, mande no teu marido. Tudo contrário à palavra de Deus, você está permitindo que o espírito do anticristo se assente no templo, aleluia, do seu coração. Contrário, porque o anticristo é contrário à palavra de Deus. Ele se levanta contra a palavra de Deus. Quero chamar a atenção aqui, né, que nós lemos que foi lhe dado uma coroa. E no livro de Apocalipse nós vimos, né, que ele tem a coroa. Como aqui diz que foi lhe dado uma coroa. A palavra coroa em latim é corona. Eu não sei se é coincidência, eu não posso lhe dizer, não é? Mas é corona. Então, para você ver que o espírito do anticristo está preparando, o inimigo das nossas almas está preparando tudo para a vinda deste homem da desolação, para enganar,
Muito mais. Dando continuidade, meus queridos. Agora, aí você pergunta, eu não quero aqui anunciar para você pecado. Eu não estou aqui para anunciar as coisas ruins. Eu estou aqui dirigido pelo Espírito Santo de Deus para te mostrar aonde está escondido, aonde está a operação de engano do inimigo das nossas almas. Mas também Deus me direciona a te mostrar qual é a solução, aleluia. O que Deus tem preparado para mim e para você, para que a gente não caia nessa operação do engano, para que ele não seja levado por ventos de doutrina, como diz a palavra. É por isso que nós precisamos amadurecer na fé, crescer na fé, porque a Bíblia nos diz que o menino na fé, ele não sabe diferenciar o bem do mal, ele não sabe diferenciar o certo do errado, e ele é enganado. Encontra aí um testemunho, né? De Jota, não vou dizer o que é. Meia hora de conversa, ele já está mudando de pensamento. Menino na fé. Agora, o homem adulto na fé, estou falando da fé. O homem maduro na fé, a mulher adulta na fé, madura na fé, eles não se deixam levar pelo engano. Aleluia. Então como que nós vamos vencer? Apocalipse 1:8 e 21:6 diz que Jesus é o princípio e o fim. Para o princípio das dores, aleluia, o remédio é Jesus. Para o final das dores, o remédio é Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz que Deus nos revela todas as coisas pelo seu Espírito. João 14, 26 diz que o Espírito nos ensina todas as coisas. Então como identificar? Onde identificar? Somente pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito que nos revela, Ele é o Espírito que nos mostra, Ele nos ensina, Ele nos conduz na direção certa, Ele nos guia. Romanos 8 diz que Ele nos guia. Então, meus queridos, nós precisamos buscar, por exemplo, entre os dons espirituais, está os dons, entre os dons e revelações, está o discernimento em espírito. Como pode uma pessoa que se propõe fazer a obra de Deus, como pode um líder de célula, fica tristinho comigo não, porque é Deus falando, puxando a sua orelhinha, querido, para que você tome posição e não seja enganado pelo anticristo, sem ter o dom do discernimento espiritual. É necessário, queridos, amados. Se você não buscou nenhum dom e quer trabalhar na obra de Deus, já está trabalhando, é um líder de célula, um co-líder. Procure buscar o dom de discernimento de espíritos. Porque quando você olhar, Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe revelar. Não é pela carne, não é pelo seu achômetro, você julgar as pessoas. Se as pessoas não concordam com você, pensam diferente, agem diferente, você começa a julgar. Isso, o julgamento, a Bíblia não permite, mas o discernimento, aleluia. Você olhar, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, eu estou vendo Satanás atrás ali escondido. Amados, dom de discernimento no Espírito. Mateus 24, no versículo 6, ainda nos diz aqui: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Apocalipse 6:4 está falando do segundo selo, o cavalo vermelho, e que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Está falando de guerra, queridos. Cavalo vermelho. Guerra, rumor de guerra. Eu sei, pastor, nós sabemos disso. Nós sabemos disso.
Nós sabemos disso, pastor. Você não está vendo lá a Rússia com a Ucrânia? Você não está vendo não sei quem com não sei quem? Está cheio de guerra aí no mundo. Está tendo rumores de guerra, ameaças de guerra. Está tendo sim, falando que pode acontecer terceira guerra mundial. Você está com medo, irmão? Você viu o que Jesus disse aqui? É para você não se preocupar. É para você não se preocupar. Guerra e rumores de guerra. Mas não é dessa guerra que eu quero falar para você, não. Não. Como eu disse, nós queremos mostrar onde o espírito do anticristo está agindo. Aleluia. Oh Deus. As guerras, Efésios 6:12, né, nos mostra que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. Então as guerras que nós estamos enfrentando, queridos, já estamos enfrentando, são guerras espirituais. Opa! Marido e esposa estão em guerra. Vê no mundo aí. Infelizmente, também dentro da igreja. Muitas vezes. Pais com filhos, filhos com pais. Infelizmente, muitas vezes, dentro da igreja também. Poucos dias a gente viu escândalos, né? Envolvendo inclusive evangélica, que se diz evangélica. Mulher com homem, guerra, toda hora aí. Direita, esquerda, mulher, homem, homem, mulher. Preto com branco. Guerra. Homo com héteros. Guerra. Entre religiões. Os tradicionais, você vê na internet os tradicionais falando mal dos pentecostais. E os pentecostais, alguns deles também ficam muito para trás. Eu fico doidinho tentado para tirar uma casquinha nos tradicionais, mas não vou fazer isso, né? Que eu não posso entrar nessa guerra. Eu tenho que abençoar. Entendeu, meus queridos? Entre igrejas, entre irmãos, entre pastores, competições, briga, guerra dentro das igrejas, pastores, irmãos. Talvez aqui vocês não tenham visto, mas já vi situações, presenciei, eu vi com meus olhos, era novo convertido, o povo se levantou tudo para bater no pastor. Misericórdia, irmão. Guerras, nós estamos vivendo muitos tipos de guerra. E a resposta, Efésios 12, fala que são guerras espirituais. A primeira coisa para vencer essa guerra, você está com uma guerra dentro da sua casa? Esposa e marido brigando todo dia, toda hora. Filhos com pais, pais com filhos. Parentes brigando. Guerra por causa de herança. Guerras. Sabe qual que é a primeira solução? Jesus reina. Põe Jesus, ou peça, né, para sentar no trono da tua casa. Aleluia. As guerras cessarão. Convida Jesus, se você ainda não convidou Jesus para sentar no trono da sua casa, ser a pessoa, vamos dizer assim, mais importante na sua casa. Não é a sua casa, não é seu carro, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos. A pessoa mais importante precisa estar sentado no trono, que é Jesus. Jesus dentro da tua casa, Ele afasta, aleluia. Aqui em Efésios 6,13, falou da armadura de Deus. A armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Aliás, irmãos, como nós estamos vivendo um tempo de guerras, guerras espirituais, guerras dentro da casa, né? Guerra no trabalho, você vai no trabalho, uma brigaiada, uma competição, uma coisa como eu nunca tinha visto. Não é? Fosse você, meu filho, não tirava a armadura mais, dormia de armadura, acordava de armadura, ia tomar banho de armadura de Deus. Não tire. Porque a Bíblia diz que é para a gente se revestir.
Mateus 17, 21 fala que determinada casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, para combater essa guerra, né, que muitas vezes é levantada pelo inimigo nas nossas almas, jejum e oração. Jejum e oração. Está difícil, pastor, tem muitos anos que eu estou numa peleja e essa peleja não sai, essa peleja não muda. Jejum e oração. Jesus sentado no reino, a armadura de Deus, jejum e oração. Outra coisa importante, santidade. Sede santos porque eu sou santo, aleluia. Quando você ou eu pecamos, nós abrimos brechas para o inimigo nas nossas almas. Nós estamos dando autoridade para o inimigo das nossas almas. Confesse, se arrependa, deixe o pecado e está tudo em paz. E outra coisa muito importante, meus amados, para vencer essas guerras. A guerra da língua, da murmuração, da acusação, de ficar apontando as pessoas. Para vencer essas guerras, é necessário também ser cheio do Espírito Santo, aleluia. O inimigo tem enganado tanto, que hoje praticamente se proíbem falar em línguas nas igrejas. Não vou estudar sobre isso hoje, mas vou desmontar essa teoria, vou provar na palavra. Está escrito, mas você tem que, se você ler lentamente, você vai ver o que é que está escrito, como que está falando. Mas hoje não, hoje você vai ficar com raivinha de mim, dando glória a Deus. Tá bom? Então aqueles que estão aqui, se tiver alguém aqui que não entregou sua vida para Cristo, para vencer essas guerras, se Jesus não estiver assentado na sua casa, esquece. Melhora hoje, piora depois da manhã. Vou trocar de marido, pode trocar, que vai aumentar a guerra. Vou trocar de esposa, pode trocar, que vai continuar a guerra e vai aumentar. Sem Cristo, conheci um casal uma vez, eram ímpios, 12 anos, família abençoada, filho abençoado, trabalho abençoado, né? Assim, na mente deles, na visão humana, era só bênção, 12 anos de casado, só alegria, dinheiro, com suas casas, não sei o que, só bênção, né? Segundo eles, segundo a visão do mundo, 12 anos de casamento, perfeito. As pessoas olhavam e viam eles como modelo de casamento. De um dia para o outro, o marido endoidou, largou a esposa, foi embora. Ela entrou em depressão, tentou suicídio 3 vezes, porque ela nunca esperava isso, porque era tudo perfeito na visão deles. Ela tentou suicídio. E além de tentar suicídio, o marido caiu na gandaia, como se diz, né? E além de cair na gandaia com mulher, caiu na gandaia com homem também. Ou seja, o negócio bagunçou de vez. Por quê? Faltou essas coisas, faltou Cristo. Faltou Jesus estar no centro da casa. Faltou Jesus. Mas Jesus resgatou essa senhora, aleluia. Tirou, livrou ela da morte. Oh, glória. Tirou ela da depressão. Oh, glória. É só Jesus que pode fazer isso. Versículo 7, Mateus 24. Levantará a nação contra nação, reino contra reino. Reino contra reino, meus queridos, lembre de reino espiritual. Lembra que o reino de Satanás está se levantando como nunca contra o reino de Cristo. Lembra que no início Satanás era uma serpente, uma cobrinha lá, uma serpente. Agora no final do livro de Apocalipse ele é um dragão. Ou seja, e aqui como nós lemos no primeiro versículo, foi lhe dada autoridade. A autoridade de Satanás está crescendo. Porque foi lhe dado por um tempo, queridos. Por um tempo. Mas nós podemos estar protegidos, aleluia. A sua casa pode estar protegida. O seu negócio, o seu trabalho pode estar protegido. Debaixo das mãos do Senhor. E aqui nós temos, né? Haverá fomes. Fomes. Aí vão lá no livro de Apocalipse novamente. No
No versículo, terceiro selo, ouvi, versículo 5, um animal dizendo, vem, eis que vi um cavalo preto, agora um cavalo preto. E que, aleluia, está sentado com uma balança, cavalo preto, sobre ele está sentado uma balança na mão. E o versículo seguinte fala, né, de fome. Esse cavalo preto, ele representa a fome. Nós vemos, você vê com muita tranquilidade, que os alimentos estão escassos. O Brasil hoje está sustentando 1 bilhão de pessoas com alimentação. Pastor, culpa do governo, o arroz está custando não sei quanto, o feijão está... Você não está lendo Bíblia, irmão? É para acontecer essas coisas. Haverá fome. Está havendo fome, e a fome aumentando na humanidade. Mas não é dessa fome que eu quero falar com você, evidentemente. Essa você está vendo. Fome da palavra de Deus. Porque muito tem sido engano, meus queridos. Os ensinos do engano. Cada coisa que a gente tem ouvido que eu fico triste. Fome da palavra, sede da palavra. Olha, irmãos, fome e sede de Deus. Como assim, pastor? Sábado, sem ser ontem, sábado passado, nós estávamos no Ponte Jovem lá em Paula Cândido. O trabalho começou lá dos jovens, tem pouco tempo, o grupo é pequeno, e a gente está alternando praticamente. Um dia tem um culto, outro dia a gente ora mais do que o culto normal. Nós estamos orando pela cidade, pelos jovens da cidade, estamos buscando, né, que Deus faça a obra. Aí estava lá o Henrique dirigindo o trabalho, meu filho. Tinha uma irmã que estava na hora levando uma palavra lá, a irmã Tamira. E eu estava sentado lá próximo da porta. Veio um homem, à noite, né, irmãos? Por volta de 7 horas. Veio um homem de moto, passou em frente, de bermuda, vindo do trabalho. Aleluia, passou de frente, parou a moto e entrou na igreja chorando, gritando, chorando, irmãos. Sede de Deus, sede da palavra. E chorou o tempo todo, queridos. O tempo todo. Aí, depois que a irmã terminou de levar a palavra lá, eu fui com ele até lá fora, ele nos chamou lá fora. E ele chorando, em lágrimas, soluçando. Eu encontrei o Espírito Santo, eu encontrei de novo o Espírito Santo, era um desviado, querido. As pessoas estão com fome e sede da palavra. Sede de Deus. As pessoas estão procurando nos lugares errados, mas elas estão com sede. Sede de Deus, queridos. Nós vamos caminhando, né, irmão? O pastor começa a pregar, não dá vontade de parar, não, né? Nós já vamos para o final, né? O último cavalo. Acho que mais uma hora eu vou terminar, viu, pastor Reinaldo? Sem problema. A resposta para a fome é o que é, meus queridos? João 6:35. Jesus é o pão da vida, aleluia. Quem vai a ele não terá fome nem sede, aleluia. Oh, queridos. Mateus 24:7, ainda dando continuidade aqui, fala de pestes e morte. Peste e morte. Quando você vai lá no livro de Apocalipse 6:8, o quarto selo, você vai ver, eu leio aqui um cavalo amarelo. Na verdade, esse amarelo nos originais é cloros, né? Quer dizer, é um amarelo esverdeado, né? Que estava sentado sobre ele, tinha o nome morte, e o inferno seguia. Então, morte. Então, é o mesmo, morte. Cavalo amarelo esverdeado, ele traz a morte. Mas o espírito dele está agindo em nosso meio. Nessa pandemia, quantas pestes, né? E morte. Quantas milhares de pessoas morreram pelo mundo. Ação do espírito do anticristo. Eu não estou dizendo, viu, irmãos? Preste atenção, não disse que é ele.
Eu disse que é o Espírito dele, como, aliás, não foi eu que disse, foi João. Em 1 João nós lemos aqui, né? E qual que é a resposta, você sabe, para a morte. João 11, 25, Jesus é a ressurreição da vida, aleluia. Quem crer nele nunca irá morrer. Mesmo que o corpo vá para debaixo da terra, mas nós teremos vida eterna, aleluia. Nessa pandemia, as pessoas estavam com medo de morrer, com medo da doença. Eu disse, irmãos, nós temos Cristo, nós temos a solução é Cristo. A solução, nesses corre o sangue que corre na tua veia, na minha veia, é o sangue de Cristo, queridos. Nós precisamos crer na palavra de Deus, senão nós viramos contador de história, historinha, faculdade. Eu falei, Deus colocou em meu coração, eu não vou pegar essa Covid. Se eu pegar, eu vou ser curado em nome de Jesus. Se eu não for curado, eu vou morar no céu, aleluia. Eu fico esperando vocês lá, aleluia. Na primeira leva, nós passamos batido. Se você já me observou aqui na igreja, né, eu não consigo ficar com o nariz tampado, porque eu tenho o nariz pequenininho, né? Então incomoda. Então, não consigo. Primeira leva, não peguei. Na segunda, eu peguei. Eu e minha família pegamos. Nós não sentimos, como muitas pessoas, praticamente nada. Porque nós cremos no poder de Deus. Não é? Outras pessoas também, muitas, né? Nessa segunda. Mas não importa, importa a nossa fé. Aleluia. E que sabemos que Cristo estava nos guardando. Eu não sou mais um jovenzinho, sou um jovem de 60, né, meus queridos? Então eu tenho que me cuidar. E por fim, aqui Jesus é a luz da vida. Mas nesse parâmetro, para a gente encerrar, eu quero lembrar os irmãos que, sobre a ressurreição e a luz da vida, Mateus 5, 14 a 16, fala que nós, a igreja, nós crentes, nós somos a luz do mundo. Ou seja, Jesus, na verdade, é a luz do mundo e Ele reflete através de nós. Então nós, como igreja, meus queridos, nós precisamos trazer vida, luz para as pessoas. Nós precisamos deixar o Espírito, Deus, Jesus se refletir através de nós. Ele é a estrela, nós somos os astros. A luz que brilha. Lá no seu trabalho, você precisa brilhar. Na sua casa, na sua família, na sua rua, nos seus vizinhos. Nós precisamos brilhar, ser a luz, aleluia, para essas pessoas. Deus deu uma tarefa muito poderosa para a igreja. Mateus 18, de 18 a 20, fala que tudo que nós ligarmos, a igreja ligará aqui na terra, será ligado no céu. Versículo 19, diz, se concordarmos na terra, haverá concordância no céu. E versículo 20, diz, se onde estiver 2 ou 3 reunidos, falando, né, como igreja, Ele estará no nosso meio. Ou seja, meus queridos, a igreja tem uma autoridade muito grande. Poder da igreja. Sabe por que muitas coisas estão acontecendo, não deveria acontecer? Porque a igreja não tomou a sua posição, o seu lugar. Jesus disse, a minha igreja. E o inferno não prevalecerá contra ela. Não vai prevalecer. As portas do inferno não vai prevalecer. A igreja muitas vezes não está tomando a autoridade que Deus deu. Está contando historinhas. A igreja precisa assumir a autoridade que Deus nos deu. Igreja de Cristo. Aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui é casa de Cristo. Aqui tem o sangue de Cristo ali nos umbrais, aleluia. Aqui praga nenhuma vai entrar, aleluia. Mortandade nenhuma vai entrar, aleluia. Mas nós temos que crer, nós precisamos crer. Igreja do Senhor. Mateus 24, 13, aqui diz, para terminar, quem perseverar até o fim, será salvo, queridos. Que nós possamos perseverar, crer na palavra de Deus, aprender as respostas que Deus tem para cada problema que nós estamos vivendo. Pode ser por um tempo, mas Deus tem a resposta, a palavra de Deus tem a resposta.
Se você usar de forma correta, de acordo com a vontade de Deus, dirigido por Deus, você terá vitória, em nome do Senhor Jesus. Isso é fé, isso é crer verdadeiramente. Vamos ficar de pé, queridos? Quero fazer uma oração.